Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do meu canal, onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre M&A, sobre negócios em geral. O tema hoje é sobre cultura organizacional, que é um tema que eu confesso que assim como a maioria dos temas corporativos, mais técnicos, teóricos, eu levei anos assim para entender a importância, para absorver assim como estratégia, assim como gestão, assim como governança. E a cultura organizacional talvez seja um dos temas que eu tenho me dedicado mais recentemente e estudado sobre. E é muito interessante porque eu tinha uma outra visão sobre esse tema, mas tenho descoberto algumas literaturas e algumas pesquisas bem bacanas que eu vou compartilhar com vocês. Uma provocação que eu tenho gostado de fazer, eu também estou dando algumas aulas relacionadas à gestão de pessoa, que invariavelmente a gente toca nesse tema de cultura. Se você tivesse um time de futebol, assim como eu sou sócio de um clube com os meus sócios, e o seu melhor jogador do seu time, ele cometesse alguma infração grave, como por exemplo, fugir da concentração, ou brigar com algum membro da comissão técnica, etc., antes do último jogo, antes da final de um campeonato, o que você faria com esse jogador? Basicamente o que a gente está dizendo aqui, a gente tem um colaborador ultra competente, um cara que faz gol, um cara que sempre entra em campo e representa, mas que tem comportamentos que são de alguma forma ali tóxicos ou não alinhados com o que a gente precisa na nossa companhia, nesse caso no clube de futebol. Essa pergunta ela é interessante porque isso é um dilema que a gente vive constantemente nas nossas empresas. Quem nunca teve, né, um colaborador que bate meta, que entrega resultado, mas que a gente sempre olha e fala, porra, mas aquele comportamento, aquela atitude, isso não é bacana, esse tipo de tratamento, esse tipo de relacionamento que ele tem com os demais colaboradores não estão alinhados com o que eu quero. Isso vira um dilema. Eu deveria premiar sempre o resultado? Será que cultura também é resultado ou não? E a reflexão, voltando no caso do futebol, é se a gente está aqui construindo uma empresa para ganhar um campeonato ou para construir uma empresa de 10, 20, 30 anos. Né? E essa é uma reflexão que não tem resposta certa. Talvez você esteja numa jornada da sua empresa de simplesmente ganhar um campeonato, gerar resultado financeiro no curto prazo, no ano, etc. Mas se você estiver aqui para construir uma empresa de 10, 20, 30 anos, talvez você devesse olhar para a cultura como um indicador preditivo. Eu tenho gostado de olhar para a cultura como algo preditivo dentro da nossa companhia. Ou seja, por mais que eu esteja batendo minhas metas, entregando meu resultado financeiro de curto, eventualmente de médio prazo, comportamentos, atitudes, uma cultura tóxica ou desalinhada com aquilo que sustenta a nossa estratégia, é razoável a gente imaginar que em algum momento vai dar pau. Ou a gente vai começar a ter um turnover alto, ou a gente vai começar, cara, a não conseguir recrutar pessoas de alto desempenho, porque pessoas de alto desempenho não querem conviver nesse tipo de ambiente. E então a gente precisa sempre ter essa reflexão. Não necessariamente os impactos de uma cultura desalinhada vão aparecer naquelas metas ou nos resultados financeiros, tá? Por mais que a gente tente mensurar a cultura em várias companhias, tem sempre um nível de subjetividade. E é importante você, como dono de empresa, você como gestor, entender esses movimentos, essas atitudes, para você poder reforçar aqueles comportamentos que você, de fato, quer na sua empresa, através de rituais, recompensas, etc. E também expurgar os comportamentos que você não deseja, seja demitindo, seja deixando claro que, puta, aquilo não é aceitável, que vão haver punições, etc. Mas, no limite, você precisa expurgar esses comportamentos, principalmente através do nível de diretoria, das lideranças da empresa, beleza? Pessoal, pausa rapidinho aqui no vídeo para um recado importante para você que é dono ou C-level de empresa. Depois de vender 3 empresas para grupos renomados como Americanas S.A. e Sapori e ter assessorado uma série de M&As, eu aprendi que preparar a empresa para venda é grande parte do que define o sucesso de um deal. Por isso, eu criei o Empresas Feitas para Vender, um programa imersivo de 2 dias, 29 e 30 de agosto, aqui em São Paulo, para te auxiliar nesse processo. Eu reuni um time de mentores que vivem isso na prática, para falarmos dos 3 pilares de um negócio que é feito para vender: estratégia, crescimento e governança. E você vai aprender estratégia e governança com Vincent Dubois, que já liderou mais de 100 planejamentos estratégicos aqui no Brasil. Crescimento, você vai aprender com Felipe Lomeu, especialista em growth e desenvolvimento de negócio, com mais de 20 anos de experiência em marketing e ambiente digital. E ainda terá sessões de Hot Seat com Marcela Zaiden, que implementou sua expertise em cultura organizacional e gestão de pessoas
em gigantes como a Disney, Fox Sports e G4 Educação, além do Rodrigo Fernandes, que foi cofundador da Escola em Movimento, startup adquirida pelo grupo Arco Educação, listado e é reconhecido como uma das principais referências em finanças da nova economia do país. Chega de só operar, é hora de construir um ativo de valor. As vagas são limitadas para garantir a qualidade e a exclusividade. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou clique no link da descrição para falar com o meu time e garantir a sua presença. Eu te vejo lá. Agora, bora voltar para o conteúdo. E eu tenho gostado também de olhar para a cultura como uma estrada que você tem duas grandes dimensões. Uma que é pavimentação e a outra que são as direções, as bifurcações dessas estradas, tá bom? O que é isso, essa cultura, essa estrada da cultura? O que é pavimento nessa estrada? Bom, pense que boa parte de uma cultura, ela pode ser considerada universal, ela vale para todas as empresas, tá certo? Por exemplo, pontualidade, honestidade, transparência, a necessidade de você ter, de você dar e receber feedbacks como ferramenta de autodesenvolvimento, dentre outras coisas como você ter um RH estruturado, você ter uma cultura de avaliação de desempenho, uma cultura de atenção às metas e objetivos, isso é universal, isso é só a pavimentação da estrada que a minha empresa vai percorrer. Tá certo? Esses elementos culturais, eles são universais, tá certo? E as direções que a minha empresa eventualmente toma nessa estrada, essas bifurcações, elas são contextuais. Elas podem mudar a depender da minha estratégia. Vou dar um exemplo muito claro. Pensa lá no exemplo clássico que eu sempre gosto de usar do Hotel Ibis, do Hotel Fasano. O Ibis é um hotel que tem uma estratégia de padronização, de baixo custo, etc. E uma proposta de valor, né, muito ligada a essa padronização, essa acessibilidade, seja geográfica ou seja de preço, tá certo? No Ibis, eu não posso valorizar ou incentivar uma cultura, por exemplo, de colocar o cliente no centro de todas as decisões que ele quiser, numa questão, não de decisões, mas de satisfazer todas as necessidades desse cliente, porque eu vou perder um elemento da minha estratégia que é a padronização. Ou seja, estimular que a gente atenda tudo que o cliente quer no Ibis vai dar caca, vai dar ruim. Beleza? Porque isso não sustenta a nossa estratégia. Já lá no Fasano, isso vai fazer muito sentido. Eu ter uma cultura de realmente, cara, oferecer uma experiência para o cliente, uma cultura de concierge, de, cara, o que você está precisando? Não, se eu não estiver no hotel, eu vou mandar buscar, etc. Porque isso faz parte da estratégia e permite o Fasano capturar um preço superior, assimetricamente acima da sua concorrência. Beleza? Assim, como não faria sentido, no Fasano, eu estimular uma cultura de padronização, de não fugir das regras, de ser ultraprocessual, etc., porque também iria de encontro à estratégia. Então, um primeiro momento, eu preciso pavimentar a minha empresa e criar aqui processos, pessoas, tirar aquelas pessoas ou transformar, né, ou convencer elas a mudar o seu modo de agir, tá certo? Isso é universal e depois eu vou ter questões contextuais, que eu gosto sempre de fazer a provocação do seguinte. Primeiro você precisa entender qual é a proposta de valor da sua empresa? O que você entrega de diferente? Né? O Ibis entrega acessibilidade e padronização. O Fasano entrega experiência do usuário, conforto, luxo, etc. Tá certo? Quais são os diferenciais para isso? Bom, o Ibis tem sempre localizações muito próximas dos grandes centros empresariais, quartos sempre iguais, que podem ser replicados globalmente, etc. Olhando para isso, entendendo que isso é fonte de vantagem competitiva, quais são os comportamentos que eu devo estimular? Quais são aqueles comportamentos que eu devo expurgar da minha organização, pensando sempre em sustentar a vantagem competitiva, a estratégia, para gerar retorno financeiro. Não esqueçam, a cultura, assim como a estratégia, tem que ter impacto financeiro no longo prazo. Pode ser que no curto prazo não gere um grande ganho, mas no longo prazo, essas decisões culturais têm que estar ligadas a isso. Beleza? Então, fazendo essa reflexão de qual é a sua proposta de valor, ou seja, o que você tem que entregar para te diferenciar da sua concorrência, quais são os seus diferenciais que sustentam essa estratégia, reflita quais são os comportamentos que você deve reforçar, quais são aqueles que você tem que expurgar, tá? É claro que o ideal é você chegar num ponto onde ou o seu RH interno, ou você contratar uma consultoria, um consultor independente, que vai criar o seu código de cultura, mas eu estou passando aqui a visão de dono, a visão de CEO da empresa, de como tratar isso. Primeiro, pavimente e comece a observar quais são aqueles comportamentos que vão ajudar a sustentar a sua estratégia e refletir em resultado financeiro sustentável no longo prazo. Muito atenção com essa frase.
retorno financeiro ou resultado financeiro sustentável no longo prazo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, alguma discussão, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer a gente poder bater mais um papo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @orodrigomiranda, e também @vpxcompany. Se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente traz esse tipo de conteúdo para você. Obrigado pela audiência, até o próximo.